Ah, Hoje estarei falando a vocês aquilo que falei durante a semana sobre o Espírito Santo. Como vocês sabem, há mais ou menos a cada 6 meses, 8 meses, eu volto a esse tema do Espírito Santo, no meu schedule ali pastoral de ministrações, de pregações, porque julgo que a maior necessidade que a igreja precisa hoje não são das nossas construções, não é necessariamente das boas mensagens que são ministradas, por mais que tudo isso faça sentido e seja relevante para nossa igreja, não são ali da igreja estar, vamos dizer assim, cheia, isso é bom e queremos que isso aconteça, porém o que nós mais precisamos não é realmente da solução dos problemas. Vocês viram que aqui foram feitos pedidos de oração. Então, eu julgo que o que mais precisamos, além dos nossos pedidos de oração, das causas que colocamos na mão do Senhor e que precisamos que essas causas sejam realizadas, sejam feitas ali em nossa vida, o que mais precisamos é da presença do Espírito, para que a igreja tenha o poder da transformação. Os dias que veremos à frente começarão, e vocês já estão percebendo, serão dias mais difíceis. Se você hoje não está passando por alguma tribulação, por algum problema, se você hoje não está tendo nenhuma dificuldade, eu sei que no mundo humano somos sempre bombardeados de muitas dificuldades e problemas. Mas se esse é o seu caso, de você não estar passando por nenhum problema, então essa mensagem do Espírito Santo, ela é de extrema relevância, porque ela vai te aperfeiçoar para os dias futuros. Ela vai te aperfeiçoar para os dias que você estiver passando pelo vale da sombra e da morte. Portanto, toda vez que nós falarmos sobre a presença do Espírito Santo, pegue essa mensagem, guarde no seu coração, porque o Espírito Santo é a divindade que está no meio de nós. O Espírito Santo é a divindade que está conosco. Então, peça a ele forças para que você enfrente o mal. Peça a ele sabedoria para que você possa guiar a sua família, gerir o seu negócio, fazer a sua própria vida ser um louvor a ele. O Espírito Santo, ele é ele é o personagem aqui relevante, mais relevante das nossas pregações. Bem, de fato, mandar mensagem, como a Irene falou aqui, né? Mandar mensagem, mas o Espírito Santo falou antes, verdade, irmã Irene? O Espírito Santo vai lembrando aqui. Bem, o tema central da mensagem que irei abordar hoje a vocês é que deveríamos viver cheios do Espírito Santo em contraste com a vida dominada pelos desejos carnais. É o que declara Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Bem, existem algumas citações que eu quero trazer como introdução para vocês acerca desse texto. Dentre elas, uma me chama bastante atenção. Diz o seguinte: a plenitude do Espírito. A menos que o Espírito Santo reavive e renove o seu coração, não haverá uma genuína transformação no caráter. O Desejado de Todas as Nações, página 172. A menos que você tenha a presença do Espírito Santo e você seja renovado por ele, seu caráter não será transformado. Como é forte? Só dá para mudar a sua cabeça se for com a presença do Espírito. Daí então, nós precisamos diariamente sermos transformados pela graça de Deus, cheios do Espírito Santo, para que nós possamos refletir esse caráter que é mais parecido com Cristo. Esse caráter de Cristo no seu viver. Atos dos Apóstolos, página 285. É um fato de que ser cheio do Espírito Santo vai fazer com que a sua mente seja modificada. E por que ao longo da semana eu estou falando sobre esse personagem da Bíblia, o maior personagem, a divindade que está no meio de nós? Quando Jesus é assunto ao céu, quando ele sobe ao céu, ele fala: vocês não vão ficar órfãos, não deixarei vocês sozinhos,
mas deixarei vocês com o Consolador, com o Espírito da verdade, com o Espírito Santo. Então você não anda só. Não andamos só porque Cristo nos acompanha na pessoa do Espírito Santo. Uma pessoa e não um poder. Por que uma pessoa? Porque o Espírito Santo também se entristece. Sabendo disso, a pergunta que meu sermão tenta responder: pastor, como é que eu posso ser cheio, enchido, preenchido pelo Espírito Santo? Como é que eu posso ter mais dele? Porque eu sempre estou orando com vocês aqui e eu falo, mais do que todos os pedidos que fazemos aqui, mais do que tudo, nós queremos mais de quem? Do Espírito. Como é que eu faço então, pastor, para ser cheio do Espírito Santo? Para que eu possa ser cheio do Espírito Santo e ser cheio dele é ser controlado pelo Espírito. Quando eu subjugo a minha própria vontade, a vontade do Espírito Santo, a vontade do Senhor, eu começo a ser preenchido por ele. Quando eu digo, olha, eu não quero mais fazer a minha própria vontade, e a minha vontade é querer fazer a sua, é querer servir o teu propósito, é querer fazer o teu querer, é querer andar na tua verdade, falar como o Senhor andou, o Senhor falou, andar como o Senhor andou. Eu começo a ter mais da presença dele sobre mim. E imagine, amigo, você andar cheio de guarda-costa. Imagine você andar com uma blindagem de segurança. Quando você é cheio do Espírito, os anjos do Senhor, diz a palavra, acampam ao redor daqueles que o amam e o temem e os livra. Então, se você precisa de libertação, se você precisa que seja livrada a sua família, se você precisa que haja luz dentro do seu lar, se você precisa que haja habilidade no falar, no entendimento, se você precisa de clareza, você precisa do Espírito Santo. Você precisa ser cheio dele para que haja uma blindagem sobre sua vida. Não é de bom tom, não é sério, não é correto sair de casa sem antes ter a presença do Espírito. É um fato de que se fossem tirados dos nossos olhos o véu que nos prende nesse mundo físico, porque nós não vemos o mundo espiritual, nós ficaríamos loucos. Teríamos ali a chamada síndrome do pânico. Imagina você numa guerra e você vendo as artimanhas do inimigo, porque seus olhos foram desvendados, você agora consegue ver o mundo espiritual e você começa agora a ver, puxa vida, o inimigo querendo derrubar fulano, querendo mexer comigo, só colocando uma arapuca para eu cair. E aí você vê a guerra dos anjos do Senhor, no caso do seu anjo da guarda, tentando defender você, impedindo as artimanhas do mal sobre sua família e sobre sua vida. Isso ia mexer com sua cabeça. Se os seus olhos fossem tirados, você ia ver todo esse plano de fundo do mundo espiritual. Mas que bom que nós não vemos isso. Mas não é porque não vemos que não existe. O mundo espiritual, ele é muito forte. Eu já falei a vocês como é que funciona a questão do mundo espiritual. Imaginemos aquela árvore que falei a vocês. O mundo espiritual é a raiz da árvore. Você não vê, mas você sabe que é de lá que vem todo o nutriente e a força. Você tem um caule da árvore, ali que é a estrutura física daquilo que você foi criado, do seu mundo físico, e você tem os frutos físicos ali advindos dos galhos, das flores e das folhas. Então, se o seu mundo físico está minguado, não tem ali os frutos que você tanto quer, significa que o seu mundo espiritual pode estar danificado e é importante que você mexa nas raízes, porque as raízes podem estar podres. Pode ser uma artimanha do inimigo para destruir sua casa, e é por isso que você está enfrentando problemas no lar. Pode ser um problema espiritual nas questões da sua vida, do seu trabalho. Não necessariamente só problemas físicos, porque nós não somos um ser somente com uma visão física. Nós temos também o nosso intelecto, temos um mundo espiritual, e você precisa ter essa visão clara do mundo e de forma geral. Sabendo disso, ser cheio do Espírito Santo é pedir para ser controlado por ele. Quero ir aonde o Senhor vai, quero fazer o que o Senhor quer. O Espírito Santo, ele entra no crente no momento desse novo nascimento. Não somente neste momento, mas esse é um momento claro que quando eu batizo uma pessoa desse novo nascimento, eu imponho as mãos sobre a pessoa e falo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que então ele seja batizado no nome da divindade, para que a divindade se aposse dele. E então nasce uma nova pessoa na presença do Senhor.
É um fato de que quando alguém está cheio do Espírito Santo, ele dá o controle completo ao Espírito. Ele fala para o Espírito Santo: me controle, fecha minha boca. Se eu não tenho forças, me fortaleça. Me dê a palavra certa no momento de intrepidez, no momento de falar a verdade, que o Senhor coloque as palavras certas, que o Senhor me dê sabedoria e entendimento. Ser cheio do Espírito é pedir esse controle a Ele e deixar de controlar a nós mesmos e subjugar o nosso controle ao controle dele. Lembra que falei a vocês em outro momento que para você ganhar com Deus, você tem que parar de lutar, você tem que jogar as armas no chão. Ontem eu estava pregando no Brasilândia e fazendo essa introdução, e eu lembro que o Pedro, meu filho, falou: tem que jogar as armas no chão para poder ganhar com Deus. É um fato. E o Pedro estava certo. Enquanto você estiver querendo fazer a sua vontade, você está em luta com o Senhor, Deus falando: olha, esse é o caminho que você deve andar, faça isso, modifique sua alimentação, modifique seu estilo de vida, tome cuidado com isso, seja alguém mais proativo, busque mais a presença do Senhor, mas você quer fazer a sua vontade. Não, eu não estou nem aí para isso. Pode o pastor falar, pode a Bíblia falar, pode a igreja falar, eu vou fazer o que eu quero, porque o que eu quero é o que eu vou fazer. Você ainda está em guerra com o Senhor. E você não ganha de Deus. Ninguém nunca ganhou dele. Ninguém ganha do Senhor. Mas se você quiser ganhar de Deus, você vai ter que falar: olha, eu perdi. Eu jogo no chão as pedras, eu jogo no chão minhas armas. E eu grudo no seu pé. Os meninos aqui em casa têm uma brincadeira que eles fazem de sapatos novos. E essa brincadeira de sapatos novos dos meninos, eles ficam nos meus pés e eu vou andando e eles são meus sapatos. Eu vou andando com eles grudados nos meus pés. E eu vou andando pela casa com eles. Papai, sapatos novos, eles grudam no meu pé. E para sair? E às vezes eu tenho que sair, meu pé, eu tenho que sair e eles estão grudados no meu pé. E eu não consigo sair rápido. Jacó falou: só vou sair se o Senhor me abençoar. Eu só quero fazer a tua vontade. Eu só quero estar aonde tu estás. Esse deveria ser seu sentimento para ter mais do Espírito. Bem, o que acontece então, pastor, quando alguém está movido, cheio do Espírito? O que vai acontecer com você se você entender essa mensagem e se você começar a ser cheio do Espírito? Primeiro, a vida da sua família vai ser mudada. Quando você tem mais do Espírito, a igreja também vai ser afetada. Então, se você quer mudar seu marido, você quer mudar seu filho, você quer ter mais luz dentro de casa, você quer mudar o ambiente onde você está, comece pelo caminho de mudar você mesmo. Não fique pensando em mudar os outros, porque existem algumas mudanças, existem algumas coisas, e o próprio Cristo falou que só vão sair com jejum e oração. Tem algumas castas demoníacas que só saem se tiver jejum e oração. Então você tem que ir pelo caminho do joelho no chão. Ai, pastor, já falei demais com fulano, já falei Beltrano, e tudo que eu falo não dá certo, não sei o quê. Então, que tal você ir pelo caminho do jejum e da oração? Que tal você ir pelo caminho do joelho? Que tal você ir pelo caminho do espírito? Aquilo que você não consegue mudar, o espírito muda. Alguns de fato virão pela dor, outros virão pelo amor. Mas a mudança que você quer, há muito poder na oração de uma mãe, há muito poder na oração de um pai, há muito poder na oração de um justo que tem a presença do Espírito. E você deveria buscar, mais do que tudo, a presença do Espírito para te fortalecer no dia da angústia, para te fortalecer nos dias atuais, para fazer com que os seus olhos se abram e você consiga ver as coisas que antes você não vinha. Sabendo disso, quando alguém está cheio do Espírito Santo, é controlado por ele. A vida da família, da igreja, começa a ser modificada quando o irmão é cheio do Espírito. Bem, o texto base que eu utilizei hoje foi de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, vem falando especificamente sobre ser mais e ter mais do Espírito. Quando você quiser uma modificação na sua vida, você precisa colocar na presença do Senhor o caminho do Espírito. Efésios capítulo 5 começa dizendo o seguinte: eu vou ler aqui junto com vocês. Portanto,
Sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. Mais ainda, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias dos santos. Olha só como ele fala que você precisa ter para modificar a sua vida, a analisar essa questão da imoralidade sexual e dessas impurezas de cobiça, coisas que não são próprias de vocês, que são os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais. Tome cuidado com as piadinhas de cunho duplo. Tome cuidado ali com as coisas obscenas. Tome cuidado com conversas tolas. Você é um representante do Senhor. Então, você não deveria somente ser crente, você deveria parecer com crente. E tem piadinha e tem coisas que o crente não deveria fazer. E por que você está nessa rodinha? E por que você anda fazendo esse tipo de coisa? Bem, o autor continua dizendo que são inconvenientes essas coisas, mas ao invés disso, faça ações de graça, porque vocês podem estar certo disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e no reino de Deus. Essas pessoas que são imorais, essas pessoas que só vivem por causa do dinheiro, tem pessoas que são dinheiristas, gananciosa, tudo é dinheiro. Ele faz tudo por causa do dinheiro e não tem amor nas coisas, é tudo por causa do dinheiro. Essas pessoas, elas acabam se tornando idólatras, amando o próprio eu e fazendo com que Mamon seja um deus para ele. O dinheiro é um deus e tudo é em torno disso. Essas pessoas acabam perdendo a herança no reino de Cristo e no reino de Deus. Ninguém se engane, viu? Com essas palavras tolas. Ninguém se engane. Ah, eu sou crente, mas qual é o problema, pastor? Dessas piadinhas, dessas palavras tolas? Qual é o problema de ficar? Só foi uma brincadeira, só foi não sei o quê. Ninguém se engane, diz o autor de Efésios, ah, com essas palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. É por causa desse tipo de coisa, desse tipo de maledicência, desse tipo de estilo de vida de alguns, que a ira do Senhor vem sobre a vida do crente. E ele acaba perdendo ali a bênção. Sabe quando você está perto de uma pessoa e a pessoa sempre fica soltando piadinha, falando mal e não sei o quê, de você mesmo. Você fala assim, puxa, eu não quero estar perto daquela pessoa. É chato. É sempre um desgaste. Pessoas que querem estar na presença de Cristo e ficam tendo esse estilo de vida, você pode estar afastando o Senhor da sua própria vida. É cansativo às vezes. Lembra que Isaías falou: puxa vida, eu já não sei mais o que fazer com esse povo. Isaías capítulo 6. Estou cansado de vós. Deus falou. Bem, vamos continuar. Portanto, não participem com eles dessas coisas, você que é crente. Porque outrora vocês eram trevas, antes vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar que é vergonhoso, mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna-se visível a todas as coisas. Por isso o que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá em ti. Tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem.
como vocês tratam a esposa, como vocês tratam os filhos, como vocês vivem dentro do lar, como vocês vivem no trabalho. Porque tem gente que na igreja é de um jeito, mas dentro de casa é outro. Você já deve conhecer gente assim. Tem gente que às vezes na igreja é de um jeito, mas no trabalho o camarada é o cão chupando manga. Maltrata os funcionários, maltrata as pessoas que estão ao redor. Cuidado com isso. Tenham cuidado com a maneira, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas que vocês sejam sábios. Versículo 16. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias serão maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Como é que eu faço então para ser cheio do Espírito? Procurando compreender qual é a vontade do Senhor. O que Ele quer que eu faça, como Ele quer que eu haja, o que preciso modificar em minha vida para que Ele se agrade. Lembre-se daquele outro texto bíblico que diz que a força do Senhor, a nossa força está na alegria do Senhor. Ou seja, quando Deus fica feliz com sua vida, você é fortalecido. Quando Ele sorri para você, você é fortalecido. Portanto, não se embriaguem, o texto base do sermão de hoje. Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem. Não fiquem embriagados com essas coisas terrenas, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Depois ele vem falando sobre os deveres aqui conjugais do marido e da mulher. Mas vamos parar por aqui. Bem, vocês perceberam que existe um estilo de vida, uma conduta daqueles que andam na presença do Senhor. Você também precisa ser moldado à luz do que o texto bíblico declara, para que você fique melhor na presença do Senhor. Algumas pessoas falam assim: olha, o que vale é o coração. De fato, o que vale é o coração. Mas as suas atitudes são um reflexo de como o seu coração está. As suas obras são um reflexo de como você está com o Senhor. E o que fazemos, fazemos em gratidão ao Senhor. Portanto, não é só eu amo a Deus e faço um monte de coisa que ele não gosta, porque o que vale é o coração. Imagine você no relacionamento conjugal. Você diz à sua esposa que você a ama e no seu coração, de fato, você a ama, mas as suas atitudes são nocivas e são declarações contrárias de alguém que ama. Será que esse relacionamento permanece de pé? Não. Assim também, quando dizemos que amamos a Deus, nossas ações, nossas atitudes devem ser atitudes que revelem esse amor que temos para com o Senhor. Quer seja naquilo que eu como, naquilo que eu vejo, quer seja as coisas que eu estou ouvindo, que estão indo para o meu subconsciente. Os sentidos da alma são ações que eu faço que devem aumentar ou diminuir a presença do Senhor. Eu proponho, à luz do texto bíblico que foi escrito, que você tome atitudes, faça ações que aumentem a presença do Senhor e que os anjos do Senhor acampem ao seu redor. Livre você do mal. Que você coloque o reino de Deus em primeiro lugar e essas coisas que você tanto quer vão ser acrescentadas em sua vida. Por exemplo, você deseja que o seu filho tenha a bênção, você deseja que seu neto seja iluminado, você deseja que haja luz para o seu esposo, para a sua esposa, você deseja que haja transformação de dentro para fora, pois essa é a verdadeira transformação. Então, o que mais precisamos, se não da presença do Espírito para que essas coisas possam ser modificadas? Eu faço uma inflexão no mundo espiritual e isso se torna dividendos no mundo físico. Eu mexo nas raízes e então o que acontece? Todo o mundo físico é modificado, porque eu começo a adubar a raiz da árvore. Eu começo agora a mexer, se tem alguma coisa que está podre, eu começo a modificar ali. E então o mundo físico começa a brotar. É sabido que para eu ser cheio do Espírito, eu começo a modificar a minha família, eu começo a ser afetado por ele, e isso também vai afetar a minha família, vai afetar a minha igreja. Quer mudar a igreja?
porque você está vendo que está faltando alguma coisa da igreja, e eu sempre ouço alguns irmãos dizendo, fulano, tá, a igreja tem que melhorar nisso, tem que melhorar aquilo. Então comece você a melhorar, porque quando você é cheio do Espírito, você afeta a igreja também. Em vez de você ir para a igreja com um sentimento de crítica, vendo, e de fato, não estou dizendo que você esteja mentindo, mas pode ser que você esteja vendo, de fato, uma coisa ruim na igreja. Como eu faço então para modificar? Eu sendo preenchido pelo Espírito. Porque quando eu chegar, haverá um impacto positivo na minha família, na minha igreja, porque eu tenho mais da presença. Eu começo a ver com um olhar caridoso, eu começo a ver com um olhar misericordioso as coisas que acontecem, os erros dos nossos irmãos. Quanto que antes eu era austero ao ver os erros e os problemas, agora eu começo a ver com um olhar misericordioso. Eu começo a ver com o olhar de Cristo. Portanto, de fato, a vida é modificada. O que acontece quando você ouve esse meu sermão e você aplica essa mensagem em sua vida? Sua família é modificada, sua igreja é modificada. Haverá também o fruto do Espírito, que fica evidente na vida do crente. Ele torna-se ousado no testemunho. Ai, pastor, eu não sei pregar, eu não falo. Então, peça mais do Espírito. Ai, pastor, eu não tenho dom e tal. Então, peça mais do Espírito, porque quando você tem mais do Espírito, você começa a modificar e começa a ser ousado no testemunho. Lembra que o que falei no começo do sermão, que o que mais precisamos é da presença do Espírito para reavivar a igreja, reavivar a sua vida, transformar para aquilo que ele quer? Então, se você deseja ser ousado na pregação do evangelho, você precisa antes ter mais do Espírito sobre sua vida. Quem tem mais do Espírito? Quando alguém está cheio do Espírito, você começa a ser mais generoso em relação aos que são necessitados, como diz Atos capítulo 4, versículo 32. Você começa a ser mais generoso, você começa a ser mais longânimo, mais paciente, você começa agora a ser mais misericordioso. Entender. Lembre-se que o texto bíblico declara que melhor, mais abençoado é quem está numa posição de dar do que quem está na posição de receber. Lembra? Quando você é generoso, então Deus olha, puxa, aquele camarada, ele é uma pessoa que flui sobre ele ali o rio. Então, Deus é a fonte, você é o rio, e quanto mais água jorra, você não prende a bênção, você passa essa bênção adiante. Então, Deus vai te abençoar mais. Por quê? Porque você é generoso. Você começa a ser um irmão mais fiel nos dízimos, nas ofertas. Você começa a abençoar pessoas que são necessitadas. Você começa a ajudar na obra. Você começa como se fosse uma espécie de luz dentro de você que ilumina o ambiente. Só haverá modificação na sua vida se você permitir que a divindade entre. Só haverá luz dentro de você, porque a Bíblia diz, o tema dos sermões anteriores, que você é templo do Espírito Santo, você é a morada dele. Ele quer habitar em você. Mais do que no templo, mais do que em qualquer ambiente, Deus habita nas pessoas. Deus quer habitar em você. Você precisa estar abaixo do Espírito Santo. Sabendo disso, como é que eu faço então, pastor, para ser cheio do Espírito? Já que eu entendi a importância, pastor, do Espírito Santo, de que se uma pessoa que está na presença dele, essa pessoa, ela é afetada e ela também transforma a família, transforma a igreja. Quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, ela se torna ousada no testemunho, ela é mais generosa. A pergunta que meu sermão tenta responder, e esse será o tema de amanhã. Como é que eu faço então, pastor, para ser cheio do Espírito? Como é que eu faço, pastor, para ter mais sobre ele, mais dele na minha vida? Como é que eu faço, pastor, para que essa mudança que eu tanto quero na minha vida, que eu tanto falo, que eu preciso mudar nisso, preciso mudar naquilo outro, preciso modular minha linguagem, preciso mudar minha alimentação, Como é que eu faço para ter força? Como é que eu faço para ser cheio do Espírito? Porque ele é uma causa que muda tudo em minha vida. Esse é o tema de amanhã. Se você deseja ter mais do Espírito, se é seu desejo ser cheio dele, então não esqueça de vir amanhã, porque amanhã você terá maná dobrado. Se você deseja ter mais da presença do Espírito, então você precisa buscá-lo. Como é que eu faço isso? Não entristecendo o Espírito Santo. Começa por não entristecê-lo. Começa você
a não fazer com que o Espírito Santo fique triste com você? Quais são as coisas que você sabe, que você está fazendo, que está entristecendo o Espírito Santo? Efésios capítulo 4, versículo 30, fala em específico sobre o Espírito Santo se entristecer, a pessoa do Espírito. Só se entristece quem é uma pessoa. Portanto, não entristeça o Espírito Santo. Você deveria parar de entristecer o Espírito Santo. Existe alguma ação que você precisa fazer hoje que vai impactar diretamente em não entristecê-lo? Existe alguma coisa que você, quando faz uma análise na sua vida, você percebe que tem coisas que você está fazendo que Deus está se desagradando e você sabe o que é? Então começa a parar de entristecer. Começa a falar, Senhor, não dá para ter um relacionamento se é o tempo todo a gente brigando aqui. E o Senhor ficando triste comigo diante das situações. Então, como é que eu faço, Senhor, para viver melhor? Parando de entristecer o Senhor. Que Deus ajude você, que você saia no dia de hoje pensando, Senhor, tem alguma coisa que eu tenho que parar? Tem alguma coisa que o Senhor quer dizer para mim que eu preciso parar para não entristecer, porque eu quero ter mais de ti. Mas como a água e o óleo não podem ficar juntos, o pecado e a sua presença também não conseguem ficar juntos. E eu preciso abrir mão das coisas que eu gosto, do pecado. Que o pecado às vezes é gostoso, mas você precisa abrir mão para então você ganhar a divindade. Tem coisa que está entristecendo o espírito e você tem que começar a mudar. Faça um plano com Deus hoje. Será que você precisa ser mais fiel ao Senhor? Será que você precisa modificar a sua alimentação? Será que você precisa modificar aquilo que você está ouvindo, que você está assistindo, que você está vendo, que você sabe que se o Senhor estivesse do seu lado, ele se levantaria, porque ele não aguentaria ouvir aquilo ou ver aquilo? Se você quer ter mais dele, então você precisa ter uma ação. E eu chamo você nesse sermão, no apelo, para fazer uma ação. Conversar com o Espírito Santo hoje e perguntar a ele o que é que eu estou entristecendo. Eu vou abandonar, porque mais do que tudo, eu quero ter a tua presença sobre mim. Que Deus ajude você, que Deus o abençoe e que amanhã você perceba que o Espírito vai chamar você novamente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar ao Senhor.